Bem-vindos, buscadores da verdade e exploradores do poder das palavras. Preparem-se para uma jornada fascinante rumo ao cerne da realidade que habitamos. Este vídeo é mais do que uma mera observação, é uma convocação para a transformação. O que você está prestes a testemunhar não é apenas entretenimento, é uma revelação, uma descoberta de como as palavras moldam o tecido da nossa existência. Convido você a permanecer até o final, pois as revelações que aqui ocorrerão têm o poder de mudar não apenas sua percepção, mas a própria realidade que você experimenta. O poder das palavras. Entremos no coração da matéria, o poder das palavras. Imagine as palavras como pequenos feixes de energia, carregados com o potencial de criar e destruir, de construir e demolir. Desde os primórdios da humanidade, as palavras têm sido nossas aliadas mais poderosas, nossas ferramentas para expressar emoções, compartilhar conhecimento e moldar o mundo ao nosso redor. Mas seu poder vai além da mera comunicação. As palavras têm a capacidade de influenciar nossas emoções, moldar nossas percepções, em última análise, criar a realidade que vivemos. No cerne de toda a existência, encontramos uma força tão antiga quanto o próprio tempo, o poder das palavras. Elas não são apenas ferramentas de comunicação, mas sim os alicerces sobre os quais construímos nossas realidades. Desde os tempos mais remotos, as palavras têm sido os veículos através dos quais expressamos nossas emoções, transmitimos conhecimento e moldamos o mundo ao nosso redor. Mas o que torna as palavras tão extraordinárias? É sua capacidade de transcender o mundano e tocar o divino. Cada palavra que proferimos é como uma centelha de energia, capaz de desencadear uma reação em cadeia que reverbera por todo o universo. É por isso que os antigos sábios reconheciam o poder intrínseco das palavras e os consideravam sagrados. Pois, nas palavras, reside o potencial não apenas de criar, mas também de destruir, não apenas de unir, mas também de dividir. Quando compreendemos verdadeiramente o poder das palavras, somos confrontados com uma responsabilidade transcendental. Cada palavra que escolhemos pronunciar é uma escolha consciente de como desejamos moldar o mundo ao nosso redor. Somos os arquitetos da nossa própria realidade, e as palavras são as ferramentas com as quais esculpimos nosso destino. Mas, com grande poder vem grande responsabilidade. Devemos estar cientes do impacto que nossas palavras têm não apenas em nós mesmos, mas também nos outros. Pois, assim como podemos elevar almas com palavras de amor e compaixão, também podemos ferir corações com palavras de ódio e desdém. Portanto, que possamos escolher nossas palavras com sabedoria, conscientes do poder que possuem para criar e transformar. Que possamos utilizá-las para construir pontes em vez de muros, para espalhar luz em vez de escuridão. Pois, no fim das contas, são as palavras que nos conectam uns aos outros e nos lembram da nossa humanidade compartilhada. O Verbo e a Criação. Refletimos agora sobre uma antiga sabedoria, presente nas mais diversas tradições. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas palavras ancestrais ecoam através dos séculos, carregando consigo a essência da criação. Imagine, por um momento, o poder contido nessa declaração, que o próprio universo foi trazido à existência através do poder das palavras. Se isso não é um testemunho do poder intrínseco das palavras, então o que mais poderia ser? Adentrando nos domínios da antiguidade e da espiritualidade, nos deparamos com o conceito poderoso e atemporal do Verbo como instrumento primordial da criação. No princípio era o Verbo, um enunciado que ressoa através dos tempos e das tradições espirituais ao redor do mundo. Imagine o universo em seu estado primordial, uma vastidão imensa e indiferenciada, mergulhada na escuridão primordial. Então, surge o Verbo, a palavra criadora, emitindo um som que ecoa pelos confins do cosmos, trazendo ordem ao caos, luz à escuridão. Este é o poder intrínseco do Verbo, não apenas uma expressão de linguagem, mas sim a essência da própria criação.
ao entendermos o Verbo como o princípio fundamental de toda existência, somos convidados a contemplar o poder que reside em nossas próprias palavras. Assim como o Verbo trouxe à existência o mundo material, nossas palavras têm o poder de moldar nossa realidade cotidiana, de manifestar nossos desejos mais profundos e de dar forma aos nossos sonhos mais grandiosos. Além disso, o conceito do Verbo como a encarnação de Deus em muitas tradições religiosas nos leva a refletir sobre nossa própria natureza divina. Se somos feitos à imagem e semelhança do Criador, então nossas palavras são uma extensão desse poder criativo, uma manifestação da nossa própria divindade. Portanto, ao reconhecermos o Verbo como a fonte primordial da criação, somos desafiados a assumir a responsabilidade pelo poder que reside em nossas palavras. Cada vez que falamos, estamos participando ativamente do ato contínuo da criação, moldando nossa realidade com cada sílaba proferida. Que possamos, então, escolher nossas palavras com sabedoria, conscientes do potencial que possuem para criar beleza, harmonia e amor neste mundo que compartilhamos. A força da vibração. Agora mergulhamos nas profundezas da física quântica, onde descobrimos que todas as coisas no universo, desde as estrelas distantes até os átomos que compõem nosso próprio corpo, estão em constante vibração. E o que são as palavras senão padrões de vibração condensados em sons audíveis? Cada palavra que pronunciamos emite uma vibração única, que ressoa através do tecido do espaço-tempo, moldando a realidade à nossa volta. Assim, cada vez que falamos, estamos literalmente moldando o universo com nossa própria vibração. Adentrando o reino fascinante da física quântica, somos confrontados com a ideia intrigante de que tudo no universo está em constante movimento, em constante vibração. Esta é a essência da força da vibração, um fenômeno que transcende os limites da nossa compreensão tradicional da realidade. Imagine, por um momento, que cada partícula, desde os átomos microscópicos até as estrelas distantes, está vibrando em uma frequência única, criando uma sinfonia cósmica de energia. Essa é a dança invisível que permeia o tecido do espaço-tempo, conectando todas as coisas em um vasto e intricado padrão. Neste contexto, as palavras assumem uma importância ainda maior, pois não são apenas símbolos de comunicação, mas sim portadoras de vibração. Cada palavra que pronunciamos emite uma onda sonora que ressoa através do éter, interagindo com as vibrações que nos rodeiam e moldando a realidade à nossa volta. Mas o que torna a força da vibração tão significativa é sua capacidade de transcender os limites do espaço e do tempo. Assim, quando escolhemos nossas palavras com cuidado e intenção, estamos não apenas afetando o presente, mas também influenciando o futuro. Cada pensamento positivo que cultivamos, cada palavra de amor e compaixão que expressamos, cria uma onda de energia que se propaga através do universo, trazendo consigo a promessa de um amanhã mais brilhante. Portanto, ao reconhecermos a força da vibração, somos convidados a assumir a responsabilidade pelo impacto que temos sobre o mundo ao nosso redor. Que possamos escolher nossas palavras com sabedoria, conscientes do poder que possuem para criar uma realidade mais harmoniosa e amorosa. Pois, em última análise, somos todos parte dessa grande sinfonia cósmica, e nossas palavras são os instrumentos com os quais podemos criar uma melodia de paz e beleza neste vasto universo. O mau uso das palavras. Contudo, devemos reconhecer o poder sombrio que também reside nas palavras. Na sociedade moderna, somos bombardeados por uma enxurrada de palavras negativas, que se insinuam em nossa mente e se enraizam em nossas emoções. Palavras de ódio, medo e desespero ecoam em nossos corações, solidificando realidades indesejadas ao nosso redor. Mas é preciso coragem para reconhecer essa sombra e confrontá-la com a luz da consciência. Pois só ao reconhecer o poder das palavras negativas podemos transcendê-las e dar voz à verdade que habita em nosso ser. No mundo moderno, estamos imersos em um mar de palavras, onde a comunicação é constante e onipresente. No entanto, nem todas as palavras que encontramos são positivas ou construtivas.
O mau uso das palavras é uma realidade sombria que permeia nossa sociedade, deixando um rastro de desunião, dor e desespero em seu caminho. Palavras de ódio, medo e desespero são como veneno para a alma, corroendo nossa autoestima, minando nossa confiança e obscurecendo nossa visão do mundo. Quando repetidas incessantemente, essas palavras negativas se enraizam em nossa mente, solidificando realidades indesejadas ao nosso redor. Elas criam barreiras entre nós e os outros, alimentando o ciclo de separação e alienação que permeia nossa sociedade. Além disso, o mau uso das palavras não se limita apenas à comunicação interpessoal. As palavras também têm o poder de moldar a narrativa coletiva, influenciando a maneira como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Quando os meios de comunicação e as figuras de autoridade utilizam suas palavras para disseminar o medo, o ódio e a desinformação, isso tem um impacto profundo na psique coletiva, alimentando a divisão e o conflito em nossa sociedade. No entanto, ao reconhecermos o poder sombrio das palavras, também nos capacitamos a confrontá-lo com a luz da consciência. Podemos escolher rejeitar as palavras de ódio e medo, optando por comunicar-nos com amor, compaixão e empatia. Podemos nos unir para desafiar as narrativas destrutivas que nos são impostas, escolhendo em vez disso promover a verdade, a justiça e a reconciliação. Portanto, que possamos ser guardiões vigilantes das nossas palavras, conscientes do impacto que elas têm sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Que possamos escolher nossas palavras com sabedoria, utilizando-as como instrumentos de cura, conexão e transformação. Pois, no fim das contas, são as palavras que moldam o mundo que habitamos, e cabe a nós decidir que tipo de mundo queremos criar. A arte da manifestação. Emerge agora diante de nós uma antiga arte, há muito esquecida pela humanidade, a arte da manifestação. Ela nos ensina que nossas palavras e pensamentos são os pincéis com os quais pintamos o quadro da nossa realidade. Se desejamos criar uma realidade mais positiva e satisfatória, devemos escolher nossas palavras com sabedoria, como um mestre artesão escolhe suas ferramentas. Cada afirmação positiva que proferimos é como uma pincelada de luz que ilumina o quadro da nossa existência, tornando visível o caminho para nossos mais altos potenciais. A arte da manifestação é um princípio antigo que atravessa culturas e tradições, remontando aos primórdios da humanidade. Em sua essência, a manifestação é a prática de trazer à realidade física aquilo que desejamos ou pretendemos através de nossos pensamentos, palavras e ações. O processo de manifestação começa dentro de nós mesmos, no reino dos pensamentos e das emoções. É aqui que plantamos as sementes dos nossos desejos mais profundos, visualizando-os com clareza e sentindo a emoção de já tê-los realizado. Essa etapa é crucial, pois é através da clareza e da emoção que energizamos nossos pensamentos e os tornamos magnéticos para atrair aquilo que desejamos para nossas vidas. Em seguida, é importante expressar nossos desejos de forma verbal, utilizando palavras positivas e afirmativas. Quando falamos nossos desejos em voz alta, estamos dando poder às nossas intenções, trazendo-as para o reino da realidade física. Essa prática não só reforça nossas intenções, mas também cria uma conexão entre o mundo interno e externo, alinhando nossas energias para a manifestação. Além disso, a ação é uma parte fundamental do processo de manifestação. Não se trata apenas de esperar passivamente que nossos desejos se materializem, mas sim de agir em direção a eles, seguindo os sinais e oportunidades que o universo nos apresenta. Cada passo que damos em direção aos nossos objetivos é uma afirmação de nossa fé e determinação, e nos aproxima cada vez mais da realização de nossos sonhos. Por fim, é importante cultivar uma atitude de gratidão e receptividade em relação ao processo de manifestação. Ao reconhecer e agradecer pelas bênçãos que já temos em nossas vidas, abrimos espaço para receber ainda mais. A gratidão é uma poderosa força de atração, que nos conecta à abundância do universo e nos lembra da infinita possibilidade de realização que reside dentro de nós.
Portanto, ao dominarmos a arte da manifestação, nos tornamos os co-criadores conscientes de nossas vidas, capacitados para moldar nossa realidade de acordo com nossos desejos mais profundos. Que possamos utilizar esse poder com sabedoria e integridade, manifestando não apenas para nosso próprio benefício, mas também para o bem maior de todos os seres. A lei da suposição. Adentramos agora o reino da filosofia, onde a mente se torna o arquiteto do universo. Na lei da suposição, descobrimos que nossas palavras e crenças moldam nossa experiência do mundo. Ao assumirmos que nossos desejos já estão cumpridos, transformamos nosso mundo interno e, por consequência, o externo. Esta não é apenas uma teoria abstrata, mas uma lei universal, que opera em todos os aspectos da vida. Portanto, escolhamos nossas palavras com cuidado, pois cada uma delas é um tijolo na construção do nosso destino. A lei da suposição é uma filosofia profundamente enraizada na compreensão de que nossas palavras, pensamentos e crenças têm o poder de moldar nossa realidade. Ela postula que ao assumirmos que nossos desejos já estão cumpridos, estamos plantando as sementes para a sua realização. Essa lei opera com base na premissa de que o universo é um reflexo direto de nossas expectativas e crenças internas. Se acreditamos profundamente em algo e assumimos que é verdadeiro, então o universo conspira para torná-lo realidade em nossas vidas. Assumir que nossos desejos já estão realizados não significa fingir ou negar a realidade atual, mas sim adotar uma postura de certeza e confiança em relação ao futuro. É como se estivéssemos lançando uma semente no solo fértil da consciência cósmica, confiantes de que ela germinará e se tornará uma realidade tangível. Essa prática envolve cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão, reconhecendo e celebrando as bênçãos que já temos em nossas vidas. Ao fazermos isso, estamos sintonizando nossa vibração com a frequência da realização, atraindo mais coisas para serem gratas e celebradas. No entanto, é importante lembrar que a lei da suposição não é uma varinha mágica que concede nossos desejos instantaneamente. Ela requer compromisso, fé e persistência da nossa parte. Devemos estar dispostos a agir em direção aos nossos objetivos e permanecer abertos às oportunidades e sinais que o universo nos apresenta. Portanto, ao adotarmos a lei da suposição em nossas vidas, nos tornamos os maestros de nossa própria realidade, capacitados para criar o futuro que desejamos. Que possamos abraçar essa sabedoria ancestral com humildade e gratidão, utilizando-a para manifestar uma vida de amor, abundância e realização em todos os níveis. O caminho da transformação. Por fim, somos lembrados do poder transformador do amor e da compaixão. Ao alinharmos nossas palavras com o amor, não apenas nutrimos nossa própria alma, mas também elevamos o espírito daqueles ao nosso redor. Pois é no coração do amor que encontramos a verdadeira essência da nossa humanidade, a chama que arde eternamente, guiando-nos de volta à fonte de onde viemos. Que nossas palavras sejam como flechas de luz, perfurando as trevas do medo e da separação, e abrindo caminho para um novo amanhecer de paz e harmonia. O caminho da transformação é uma jornada interior que nos convida a transcender nossas limitações, expandir nossa consciência e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. É um processo de autodescoberta e crescimento pessoal que nos leva além das fronteiras do que pensávamos ser possível. Essa jornada começa com a autoconsciência, o reconhecimento sincero de quem somos e do que queremos para nossas vidas. Ao olharmos para dentro, somos confrontados com nossas sombras e imperfeições, mas também com nossas qualidades e potenciais latentes. É nesse momento de honestidade e autoaceitação que a verdadeira transformação pode começar. O próximo passo no caminho da transformação é a aceitação. Aceitar a nós mesmos, com todas as nossas falhas e fraquezas, é o primeiro passo para liberar o poder de mudança que reside dentro de nós. É entender que somos seres em constante evolução, e que cada desafio e obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Em seguida, vem o processo de cura e integração. Isso envolve enfrentar nossas feridas emocionais e traumas passados, e encontrar maneiras saudáveis de lidar com eles.
À medida que nos curamos, nos tornamos mais inteiros e capacitados para vivermos uma vida plena e autêntica. Finalmente, o caminho da transformação nos leva à transcendência, à realização de nosso potencial mais elevado. É o momento em que nos libertamos das amarras do ego e nos conectamos com algo maior do que nós mesmos. É aqui que encontramos um sentido mais profundo de propósito e significado em nossas vidas, e nos tornamos agentes de mudança positiva no mundo ao nosso redor. Portanto, o caminho da transformação é uma jornada de autodescoberta e crescimento que nos leva do estado de dormência para o despertar, da limitação para a expansão e da separação para a unidade. Que possamos abraçar essa jornada com coragem e determinação, sabendo que cada passo que damos nos aproxima mais da realização plena de nosso potencial humano. Neste momento crucial da história humana, somos convocados a nos tornarmos os arquitetos de um novo mundo, onde as palavras são sementes de esperança, florescendo em jardins de abundância. Que cada um de nós se comprometa a mudar suas conversas internas para a positividade e gratidão, pois assim estaremos semeando as sementes de um futuro mais brilhante para todos. Compartilhem este vídeo e inscrevam-se no canal, pois juntos podemos criar um mundo onde o poder das palavras seja reverenciado e celebrado como a maior dádiva que já nos foi concedida.